Pessoal, voltando aqui agora nesse 42º CV Connect Esportes que você acompanha não só no YouTube, mas também no Spotify. O nosso Spotify, você digita lá CV Connect Esportes. Inclusive, vou mostrar aqui o nosso Spotify. Está aqui o nosso Spotify. Você pode ver. Você digita, você vai buscar, você digita lá CV Connect. Connect. Já aparece. Já aparece. CV Connect com dois N's, tá? Podcast inteligente, você clica lá e aí você vem aqui em seguir e aí vai aparecer um sininho para você aí, para você, para você, para você nos seguir aí, tá certo? Você nos segue aí no nosso Spotify também. Agora é o seguinte, pessoal, vamos falar do Campeonato Gaúcho. Mas bate, que jogador que é Luis Soares. Luis Soares, mais uma vez, fez a diferença para o Grêmio. Vamos falar do Grêmio, vamos falar do Inter depois, porque a gente sabe, a gente fala sempre na ordem dos jogos, né? E mais uma vez, dessa vez contra o Aimoré, jogando dentro de casa com transmissão da RBS TV, que vai transmitir só jogos de fim de semana, eu acho um absurdo isso, mas enfim, desculpa. Nosso amigo Luis Soares simplesmente desencantou mais uma vez. Luis Soares é artilheiro do Campeonato Gaúcho, né? Artilheiro do Campeonato Gaúcho, se não me engano, dois, três, cinco gols, se não me engano, quatro, cinco gols por aí. E, cara, é simples. Bobeou na frente do cara, o cara simplesmente mexe pro gol. Não adianta. Lembrando que o Luis Soares tem um contrato aí por produtividade, né? Não é por produtividade, é por 2 anos e ele estabeleceu metas de artilharia. Só que ele não colocou o Campeonato Gaúcho como uma meta de artilharia porque ele entende que seria uma obrigação ser artilheiro do Campeonato Gaúcho. Isso, desde o primeiro jogo do Grêmio, está sendo posto isso. Então, o Grêmio venceu 3-0. Bruno Vini fez o primeiro gol numa jogada no cruzamento, né? Um cruzamento ali da equipe do Grêmio. O Grêmio joga bem, cara, mas o problema do Grêmio é o seguinte, é que se não é o Luis Soares, o Grêmio passa aperto. O Grêmio passa aperto, inclusive foi visto isso contra o Sportivo no fim de semana, né, no fim de semana, não, na semana passada, foi visto isso contra o Caxias na outra semana, embora o Luis Soares esteja no campo nos dois jogos, foi visto isso contra o São José, o Grêmio tem preocupações sim. É porque o Luis Soares está salvando a pátria. Só que daqui a pouco, desculpa, gente. Só que daqui a pouco o Luis Soares não vai salvar. Então, assim, quando enfrentar times maiores, por exemplo, quando enfrentar o Inter, quando enfrentar o Juventude, que é o próximo adversário, né, saiba que o Luis Soares talvez possa ter alguma dificuldade. Então, o Grêmio venceu todos os seus jogos até aqui, brilhantemente, uma das melhores campanhas dos últimos anos no Campeonato Gaúcho, mas a equipe do Grêmio precisa é, ser uma equipe mais sólida defensivamente também. Não quanto o Aimoré, porque o Aimoré simplesmente não fez absolutamente nada. Mas, quando pegar um jogo mais pesado, e isso tem sido mostrado, nos jogos do Grêmio, a dupla Kahneman e Jeromel não aguenta mais. Embora, tanto é que o Bruno Vini está aí como zagueiro nesse jogo. Então, e fez o gol, foi lá com 5 minutos fez o gol, aí já deu ali a chance para o Grêmio fazer um grande placar elástico, não fez, foi fazer com o Soares, e o Soares, 36 anos de idade, final do jogo, 41 minutos, dá um pique ali, ganha do zagueiro, simplesmente mete a bola para dentro do gol, o cara tem fome de
O cara tem fome de futebol, fome de gol, fome de título. O cara respeita mesmo a camisa que ele veste. Isso está claro. Vamos lembrar que o Suárez falou quando jogava no Barcelona que jamais vestiria a camisa de um time brasileiro para jogar no Brasil por conta do calendário. Então o Suárez deu uma modificada aí na sua história, né? Claro que o Suárez não tem mais mercado na Europa, talvez tenha mercado num time menos expressivo, mas o Suárez, na verdade, quer jogar aqui na América do Sul, ficar próximo da família, enfim. Nosso grande Luizito Soares. Luizito Soares tá fazendo a diferença e tá botando o Grêmio aí na primeira posição da competição. Lembrando que o Grêmio não joga esse ano nenhuma competição internacional, porque estava na Série B ano passado, não foi bem na Copa do Brasil do ano passado, e esse ano joga desde as primeiras rodadas da Copa do Brasil, que vai ter comentário aqui a partir de 21 de fevereiro. Muito bem, então é isso. Sobre esse jogo, nada a comentar. A Morel é um time fraco, deve brigar para não cair, e o Grêmio simplesmente é um time a ser batido no Campeonato Gaúcho. Digo a ser batido, porque o teu rival, que a gente vai comentar agora, teu rival Inter, foi a Novo Hamburgo e empatou em 0-0. Jogou mal, muito mal, né? O Internacional jogou muito mal esse jogo. O jogo foi tudo bem, que o horário contribuiu para isso, que domingo, 8h30 da noite, nenhum jogador gosta. E também o gramado lá do Novo Hamburgo foi totalmente questionado pelo time do Inter, totalmente questionado pelo técnico Mano Menezes, que é o técnico do Internacional. E o Inter tem time para fazer muito mais, gente. O Inter tem time para fazer muito mais, apesar de não ter perdido ainda, mas é o terceiro empate do Inter contra times pequenos. O Inter precisa arrumar uma equipe diferente do Grêmio. O Inter vai jogar a Libertadores em abril, precisa chegar em abril na fase de grupos com esse time na ponta dos cascos. Na ponta dos cascos. Nós vamos comentar a Libertadores aqui. O Inter precisa chegar com esse time na ponta dos cascos. Senão, amigo, vai passar vergonha na Libertadores, independente do resultado. Lembrando que a Libertadores começa depois do estadual. Então, tem que terminar o estadual bem para começar a Libertadores bem. Se não, amigo, o Inter pode pensar no Campeonato Brasileiro, porque na Libertadores dificilmente vai acontecer alguma coisa com esse time. Lembrando que o Inter tem vários jogadores aí remanescentes do ano passado, Pedro Henrique, tem Bustos, tem Maurício, então uma turma que já joga junto há um bom tempo e deveria estar num estágio diferente, um estágio que o Grêmio está, por exemplo, no estágio que o Grêmio está, apesar do Grêmio ter jogado a Série B no ano passado. Então, assim, o Inter precisa de mais confiança, o Inter precisa de um jogo mais vistoso. Não é o treinador Mano Menezes que vai dar isso, porque o Mano a gente já viu nos seus trabalhos que não é um treinador absolutamente voltado ao jogo bonito. Haja vista o que ele fez no Corinthians, que estabeleceu um método ali, que depois foi chamado de método Tite, que era um método de defesa. O Inter não tem jogadores para fazer isso. O Inter tem jogadores para ataque, e precisa urgentemente arrumar um esquema de ataque bem interessante, porque o de defesa a gente está vendo que está consolidado. O Inter praticamente não toma gols, tomou alguns gols no primeiro jogo contra o Juventude, mas depois tá se fortalecendo uma defesa sólida, mas precisa de um elo de ataque, um meio campo que dê um passe, um drible, um, um corte quebrante não, um passe quebrante, enfim, falta o Internacional jogador de ligação. Essa que é a verdade, jogador de ligação. Falta um jogador de ligação para o ataque. É muito chutão, muita bola por cima. Falta o Tyson.
Essa é a verdade. Mas cadê o Tyson? Ah, a diretoria brigou com ele. E ele brigou com a diretoria por conta de salários atrasados do Inter. Tá vendo? Não é assim que se faz. Não é assim que se faz um time de futebol do tamanho do Inter. Não pode se meter no escândalo desses. Não pode ter uma diretoria omissa como essa. Diferente da do Grêmio, que paga em dia. Paga em dia, consertou suas finanças todas. O Grêmio, que devia bastante, agora está liquidado. E está aí na primeira posição do Campeonato Gaúcho. O Inter está em segundo, mas ele está em segundo porque os outros times são absolutamente fraquíssimos. Fraquíssimos. Enfim, é isso. Internacional precisa melhorar para ontem. Para ontem. E o Grêmio precisa seguir nessa batida, só que precisa arrumar a defesa, porque a defesa ainda dá sustos. Sustos, né? Vamos voltando aqui a falar do Grêmio. Eu só queria falar uma coisa, o Grêmio precisa de um goleiro novo. Apesar de ter perdido por 3, aliás, apesar de ter ganhado por 3-0, mas o goleiro Breno não é um goleiro confiável. Não é um goleiro confiável, precisa buscar um goleiro no mercado da equipe do Grêmio. E também precisa de um sistema defensivo forte. Já falamos aqui, precisa do meio-campo forte e precisa saber o que vai fazer com o Diego Souza. Porque daqui a pouco o Diego Souza vai ficar insatisfeito no clube, está na reserva do Soares, e provavelmente talvez possa criar algum problema para o Grêmio. Então o Grêmio precisa, junto com o Renato Portaluppi, ali, que é o treinador do Grêmio, precisa ajeitar a casa para não deixar a casa estourar. Por enquanto a casa está em festa. Vamos ver na hora que o Grêmio pegar uma sequência de jogos ruins. Muito bem. Fechando aqui o segundo bloco, o Campeonato Gaúcho. Vamos à classificação do Campeonato Gaúcho. Eu já falei parte dela aqui. Campeonato Gaúcho que tem 11 rodadas, está na quinta rodada. O Grêmio ganhou os 5 jogos que se fez. Levou apenas um gol. Levou apenas um gol, que foi o gol do Caxias, o primeiro jogo. Grêmio, 15 pontos, primeiro colocado. O Inter, 9 pontos na segunda posição. Eles vão se enfrentar em março, tá? Terceiro colocado, Caxias, com 8. Quarto, São José, com 8. Na quinta posição, Avenida, 8. Brasil de Pelotas, 8. Ou seja, tem um empate quádruplo ali na terceira posição. E o critério de saldo de gols está mantendo ali Caxias e São José nas posições ali, finais da tabela de classificação do top 4 que classifica a próxima fase. Ipiranga, sétimo com 7, Juventude, oitavo com 6, São Luís, nono com 5 e o Novo Hamburgo, décimo com 3. Na zona de rebaixamento esportivo, que enfrentou o Grêmio no fim de semana com 1 ponto, décimo primeiro. Enfrentou o Grêmio no fim de semana, não, enfrentou o Grêmio na semana passada, e o Aimoré, que enfrentou o Grêmio, está em último, com 1 ponto ganho. O Aimoré, time fraquíssimo, deve, deve voltar para a segunda divisão depois de um bom tempo, já faz um bom tempo aí que o Aimoré disputa a primeira posição no Campeonato Gaúcho. Próxima partida de Inter e Grêmio nesse meio de semana, hein? Nesse meio de semana, estamos gravando na segunda-feira, 6 de fevereiro. Agora, nessa quarta-feira, Inter e Caxias, um grande jogo histórico no Rio Grande do Sul. Aliás, o Inter recebeu os 2 times de Caxias do Sul no Beira-Rio. E o Grêmio vai visitar os 2. Daqui a pouco a gente vai ver o jogo do Grêmio. Aliás, o Grêmio já visitou o Caxias e vai visitar o Juventude. Bom, Campeonato Gaúcho, 9h30 da noite, quarta-feira, Inter e Caxias, no estádio José Pinheiro Borda, também conhecido como Beira-Rio. E que é belíssimo, por sinal, apesar de nunca ter ido lá. E o Grêmio, na quinta-feira, 7h30 da noite, contra o Juventude, na quinta-feira, lá no estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul.
Juventude e Grêmio que tem uma rixa aí histórica de anos, mas que foi aflorada há 2 anos atrás, quando o Juventude venceu o Corinthians e simplesmente rebaixou o Grêmio para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Juventude fez o papel dele, mandar o Grêmio embora para a Série B. E agora o Juventude é que está na Série B, com o Grêmio de volta na Série A. E, como eu disse, o Grêmio foi 2 vezes a Caxias, né? Jogou na primeira rodada, venceu o Caxias por 2-1 no Estádio Centenário, e agora joga com outro time de Caxias, o Juventude, da quinta-feira, 7h30. As partidas entre Caxias e Juventude e Grêmio, você acompanha no Premier, e sexta-feira o comentário aqui, tá certo? Então é isso, fechando aqui o segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do programa para falar de Campeonato Mineiro, Cruzeiro, Atlético e América. É isso. Cruzeiro precisa melhorar, tá bom? Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho.